E eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia diz que não havia lugar. Já pensou nisso? O maior acontecimento da humanidade até então. Não tinha uma hospedaria, não tinha um anfitrião, não tinha alguém que pudesse acolher Jesus naquele momento. Isso traz para nós uma representação da nossa sociedade também, dos nossos tempos. Um mundo que está tão atarefado, um mundo que tem tantas prioridades e tantas preocupações e tantas ambições, que não tem lugar para Jesus, não tem lugar para o Filho de Deus, não tem lugar para o Espírito Santo. As agendas dos homens estão tão comprometidas, buscando coisas lícitas e outras não lícitas, mas estamos no dia a dia, numa correria, buscando tantas coisas, que se nós não tivermos cuidado, essa é a expressão que pode definir alguns momentos da nossa vida. Eu não tenho lugar para Jesus, eu não tenho lugar para Deus, eu não tenho lugar para a igreja, eu não tenho lugar para um período de oração. Mas alguém naquela geração decidiu abrir lugar para Deus. Aleluia. Uma mulher, um casal simples, eles disseram: Senhor, eis-nos aqui. Quando Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade, ela estava falando: eu quero ser o lugar da tua habitação, eu quero ser o lugar de Jesus. Quantos querem dizer como ela, né? Eu quero ser o lugar para a manifestação do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus chegou na falta de lugares, mas em uma família que decidiu abrir lugar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter o zelo, e hoje é Natal, de dar o lugar devido ao Senhor na nossa vida, de dar o lugar devido a Jesus na nossa agenda, nas nossas prioridades, no nosso dia a dia. Aquele casal disse: sim, eu quero o seu lugar. Jesus não veio ao mundo numa manjedoura, Jesus veio ao mundo numa mulher. O primeiro momento de Jesus no mundo não foi na manjedoura, foi no ventre de Maria, e Ele continua habitando em homens e mulheres que dão lugar. Aqui a igreja é um lugar em que nós nos reunimos nesse templo, mas Ele na verdade habita em nós. Aleluia. E eu fico imaginando, sempre que é Natal eu gosto de imaginar aquela manjedoura, aquele lugar em que eles estavam. José certamente, como um pai, como um homem de família, devia estar lá com as suas aflições, com as suas preocupações. Eu não consegui um hotel, eu não consegui um lugar melhor, eu queria isso, queria aquilo outro, mas não teve jeito. Eu até cheguei naquela hospedaria e falei: olha, você tem dificuldade de acreditar, mas meu filho não é só meu filho, é o Salvador do mundo. Aí talvez o homem fala assim: mas todo pai acha isso do filho. Né? Aquele sentimento de impotência, incapacidade, frustração,
não compreensão dos outros, e de repente o tempo vai passando, e o tempo de Deus chega, e aleluia que o tempo de Deus chega, e Jesus vem naquela manjedoura, e aquele tanto de aflição, talvez de ansiedade, de frustração, de incerteza, que deviam estar no coração de José e Maria, de repente, se tivesse um sonzinho de fundo lá, um menino nasceu, como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus, e a paz. Assim como nós estávamos no louvor aqui, talvez você veio para o culto, né? Barriga cheia, com sono, ou então cansado, ou cheio de expectativa, não sei, mas você chegou aqui como num lugar de uma manjedoura, e estando apercebido ou não, de repente a presença começa a se manifestar, e aqueles medos, insegurança, aflições, ansiedade, preocupações, eles não deixam de existir, mas eles só são colocados no lugar devido, e a gente percebe que Jesus está aqui. A presença de Jesus. Quando nós damos lugar ao Senhor, independentemente da condição financeira que temos, independentemente do momento que estamos vivendo, quando damos lugar ao Senhor nas nossas vidas, a sua presença se manifesta de uma forma poderosa, uma forma que nos traz refrigério, uma forma que nos diz: eu sou Deus Emanuel, eu não te abandonei, eu estou com você, eu estou aqui. Quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós damos lugar ao Senhor em nossa vida, quando nós deixamos Ele guiar as nossas prioridades, e esse casal teve as suas prioridades completamente mudadas. Quando você lê os evangelhos, o início dos evangelhos, você vê José e Maria viajando daqui para lá, aí depois viaja de lá para cá. Eles eram noivos, eles tinham seus planos, certamente tinham seus sonhos. Ela, não sei, mas creio que nunca imaginou que um anjo apareceria para ela, dizendo: você vai dar à luz o Filho de Deus. José muito menos, ele até duvidou no início, mas quando eles entenderam o seu chamado, quando eles entenderam que Deus os havia escolhido, eles deixaram Deus mudar todos os planos que eles tinham, e eu tenho certeza que eles não se arrependeram. Quem não se arrepende de ter deixado Deus guiar a sua vida, mas não se arrepende nem um dia, diz aleluia. Deixar Ele guiar as minhas prioridades. É maravilhoso nós temos o Natal, um dia no ano, em que Jesus, o nascimento de Jesus é lembrado e celebrado, embora a sociedade tente muito mudar, né? Esse significado. Em alguns lugares até não se diz mais Feliz Natal, se diz Feliz Feriado. Misericórdia, Feliz Natal, Jesus nasceu. É maravilhoso, temos o Natal para celebrar, mas Jesus não quer só ser aquele que nasceu na tua vida. Jesus quer ser o Senhor dos 365 anos da nossa vida. O Natal é maravilhoso, mas para muitos, Natal é tudo sobre Jesus. É um nenê numa manjedoura, e os outros dias da minha vida quem manda sou eu. Os outros dias da minha vida eu esqueço que Ele é Emanuel, que Ele é o maravilhoso conselheiro, que Ele é o Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele não é só o menino da manjedoura, Ele é o Senhor dos senhores, que venceu a morte, que tirou a chave das mãos do diabo. Ele é o Deus de toda a eternidade, Ele é Deus conosco e poderoso. José e Maria mudaram as suas vidas, as suas prioridades, por causa de Jesus. Natal é uma mensagem que Deus está conosco, mas nós precisamos lembrar que Ele quer estar conosco todos os dias, e não só um dia por ano. E nós vemos como Maria é tremendamente abençoada, e José também,
por viverem uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Experiências preciosas são registradas na palavra de Deus. Quem tem experiências com Jesus maravilhosas? Quem tem, todo dia a gente vive com o Espírito Santo, amém? Mas tem dias que marcam a gente, é ou não é verdade? Quantos têm muitas memórias e experiências, e vai ter mais ainda, diga aleluia. Quando nós damos lugar ao Senhor, o Senhor marca as nossas vidas. João Batista diz: convém que Ele cresça e que eu diminua, que cada dia mais Ele tenha o seu espaço em mim, que cada dia mais as pessoas, quando olharem para mim, quando olharem para a minha vida, que elas possam ver que Deus cresceu em mim, que o velho homem está morrendo, mas que a glória de Deus está brilhando na minha vida, através da minha reação, através da minha forma de viver, através da minha família, através dos frutos, que eles vejam Jesus em nós. E uma das passagens que nós podemos ver, eu quero te convidar a abrir em Mateus capítulo 2. Uma casa que tem Jesus, um lar que dá lugar ao Senhor Jesus, é um lar que tem o Espírito Santo, é um lar que tem experiências maravilhosas, é um lar que tem a presença do Senhor manifesta. E o verso 10 do capítulo 2 de Mateus diz: ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Se você der lugar a Jesus, meu irmão, minha irmã, se você viver uma vida que busca priorizar Jesus, até as riquezas desse mundo vão ir para a sua casa. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. A palavra diz que Maria já estava em casa. Aqui nós vemos várias ilustrações de os magos levando os presentes a Jesus, ainda na manjedoura, mas quem visitou Jesus na manjedoura foram os pastores, não os magos. E aqui ela já estava na sua casa, talvez naquele dia preocupada com alguma provisão, com alguma coisa que teria ou não para o próximo mês, priorizando Jesus, e de repente 3 reis batem na porta da casa dela, aleluia. Não foi nada forçado, foi Deus que mandou, ouro, incenso e mirra. Não sei se tem alguma preocupação natural no seu coração nessa noite, mas eu quero te lembrar, que se você priorizar Jesus, Ele jamais vai deixar o que você precisa faltar na sua casa. Ele jamais vai deixar faltar presença, alegria e provisão. Os magos não foram levar a riqueza para Maria em si, eles foram levar as riquezas para Jesus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E eu creio que nessa noite Deus está confirmando isso. Talvez você não imaginava ouvir isso nesse Natal, mas é a palavra do Senhor para você também. Se você colocar a minha palavra em primeiro lugar, se você priorizar a minha igreja, eu vou trazer coisas para a sua mão que sozinho você não conseguiria, priorizando somente elas. Mas se você priorizar a minha casa, a minha obra, até as riquezas desse mundo vão para a tua mão. Isso é bíblico. Nós acabamos de ler. E eu creio que esse mesmo Jesus que transforma uma família numa manjedoura, é o Jesus que pode abençoar um homem íntegro na sua empresa, uma mulher íntegra no seu ambiente de trabalho. É o mesmo Jesus que pode nos levar a sermos sal e luz em qualquer ambiente em que nós estivermos. Ele é o Senhor dos senhores. Quando eu entro em um lugar, a autoridade de Jesus está sobre a minha vida. Aleluia! Seja você o lugar, talvez o primeiro da sua família. Talvez nesse Natal outros familiares ainda não compartilham da fé que você tem. Mas se você for o lugar que prioriza Jesus na tua casa, Jesus vai crescer naquele lugar.
outros vão ter experiência com Jesus, através do seu testemunho também. E a glória do Senhor vai brilhar cada vez mais, amém? Quero convidar você a ficar de pé, aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmão, que você está aqui nessa noite, né? Hoje é um dia bem disputado, né? Mas estamos juntos aqui, celebrando Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, né? Você pode levantar as suas mãos. Fala com Jesus agora, diga: Senhor, eu quero o seu lugar. Eu quero te dar lugar na minha vida, Senhor. Quero te dar lugar, Senhor Deus, no meu dia a dia. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus. E o Senhor nos dá o Espírito Santo nessa noite, Pai. Queremos ter a sensibilidade de Maria e de José para discernirmos o chamado, a Tua voz. Queremos, Deus, ter a disponibilidade de mudar algumas coisas para podermos viver o Teu plano, Senhor. Senhor Deus, dá-nos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, na confiança de que o Senhor também trará à porta de nossa casa tudo aquilo que for necessário para o cumprimento do Teu propósito, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer pela paz, queremos Te agradecer pelo Teu amor, queremos Te agradecer pela alegria que o Senhor nos traz. Queremos Te agradecer pela presença maravilhosa que foi revelada aqui nessa noite. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Tu és o nosso maravilhoso conselheiro, Tu és o príncipe da paz, e que cada família, cada pessoa aqui nessa noite possa sair desse lugar na certeza dessa paz, na certeza da Tua presença, acompanhando por onde for, em nome de Jesus, amém.